Não é tarde nem é cedo para conhecermos a Inês Melo. É tarde. Não, é cedo. Oh, É. é. Não? Não Não é é tarde nem é tarde. cedo. Inês, como te sentes? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui neste podcast, que eu acho que é tão importante e que tem um nome tão bonito. Já agora, deixa-me dizer-te isto. Obrigada. Acho que está mesmo muito bem conseguido. Como é que eu me sinto? Eu sinto-me tranquila, sinto-me bem. Obrigada. Ok, boa, é isso que se quer. Primeira questão, quem és? Porque certamente estarão ali algumas pessoas que não te conhecem e como é que tu te defines profissionalmente? Então, portanto, eu sou a Inês Melo. Antes de ser psicóloga, portanto, aquilo que eu faço profissionalmente é que sou psicóloga, tenho especialização também em sexologia clínica e em terapia de casal, portanto, trabalho nestas grandes três áreas, na psicologia, na sexologia e, enfim, no contacto com os casais. Mas antes de ser psicóloga, sou pessoa e, portanto, eu, enquanto pessoa, defino-me como alguém que gosta muito de conviver, gosta muito de conversar acima de tudo e acho que isso se liga com a psicologia de alguma forma, porque gosto muito de saber histórias das pessoas com quem me cruzo, gosto de saber o que as apaixona também, quais é que são as suas dificuldades, por exemplo, também. Sou uma pessoa que gosta de artes, gosto de música, Hum, gosto de pintura, gosto de artes manuais, também trabalhos manuais. Ahm, e acima de tudo gosto de aprender e de conhecer coisas novas e acho que este podcast também me vai ajudar aqui a abrir muitos horizontes e a pensar sobre temas que são tão importantes e acho que as tuas perguntas vão ser certamente muito pertinentes, portanto, obrigada. eu é que agradeço. Como é que tu foste parar ao mundo da sexologia e da terapia de casal? Olha, essa história tem dois lados. Eu, inicialmente, quando as pessoas me faziam essa pergunta, logo no início desta minha carreira enquanto sexóloga ou enquanto pessoa especializada em sexologia, eu dizia que no terceiro ano da faculdade eu fiz Erasmus em Itália, em Bolonha, e uma das disciplinas opcionais, nós tínhamos que escolher algumas disciplinas opcionais, e eu escolhi aquela que era lecionada em inglês, porque não queria estar a pensar muito em italiano. Então escolhi a psicologia e a psicopatologia do comportamento sexual. E quando lá cheguei, completamente sem expectativas, sem saber muito bem o que é que eu ia aprender de facto, eu apaixonei-me pelo tema, achei que era super interessante, super relevante e gostei mesmo muito daquilo que aprendi. E portanto, durante muito tempo esta foi a minha resposta. Eu decidi especializar-me nesta área e trabalhar nesta área com pessoas com dificuldades do foro sexual e com casais, porque gostei muito desta unidade curricular. Mas a verdade é que, olhando para trás, eu acho que já havia questões, e acho que há sempre, não é? Há sempre qualquer coisa na nossa infância, no nosso crescimento, que de alguma forma nos puxa para uma determinada área, às vezes até um hobby, qualquer coisa que nós Sim. nos identificamos de facto. E eu lembro-me que, e posso contar, acho que posso contar essa história aqui. Eu lembro-me que quando eu andava no 10º ano, nós tínhamos no Colégio de Lamas, que certamente Onde eu andei muitos também. ouvintes vão conhecer, nós tínhamos as aulas de educação sexual lecionadas pelos professores de educação moral, religiosa e católica, que na altura era obrigatória também, mesmo que já tivéssemos no 11º ou 12º ano. E numa dessas aulas, lembro-me que houve alguém que fez uma questão, penso que foi uma colega, mulher, que fez uma questão sobre quando é que nós sabemos que estamos certas para perder a virgindade, e o que seguiu, eu não me lembro certamente, assim, muito pormenorizadamente da resposta completa da professora, mas lembro-me que, a certa altura, a professora diz qualquer coisa do género: se uma mulher tiver relações sexuais com um homem, não poderá ter relações sexuais com uma segunda pessoa, caso contrário, o corpo vai rejeitar essa segunda pessoa em forma de infecções, doenças, enfim. Eu lembro-me que na altura aquilo foi muito chocante, não é? Ouvir uma coisa destas no 10º ano, sei lá, tínhamos 15 anos, foi bastante chocante para mim e durante algum tempo fiquei com aquilo na cabeça, não é? Fiquei a pensar, fogo, acho um bocadinho estranho o nosso corpo rejeitar assim a segunda. Como é que o nosso corpo sabe que Sim. esta pessoa é diferente da primeira? E durante algum tempo aquilo ficou na minha cabeça, até que quando cheguei à faculdade percebi que de facto, contactando também com outras pessoas, com outras experiências, outras vivências, percebi que não tinha muito sentido e cheguei a pensar que se calhar fabriquei uma memória. Será que isto é mesmo verdade? Será que me disseram realmente Uhum. uma coisa destas numa aula, ainda por cima, de educação sexual?
e questionei algumas colegas que faziam parte da minha turma e todas se lembravam da mesma coisa. Todas se lembravam. Eu lembro-me exatamente desse momento em que essa resposta foi dada. E foi aí que eu percebi que, de facto, uma coisa tão mínima, tão pequena, pode ter um impacto tão grande. Porque enquanto que eu e as minhas amigas conseguimos perceber que de facto não fazia muito sentido e que, enfim, com as nossas experiências, com outras pessoas que fomos conhecendo, percebemos que não é assim que acontece. A verdade é que muitas pessoas naquela turma poderão não ter chegado ao mesmo entendimento. E, portanto, foi aí que comecei a apaixonar-me cada vez mais. Quando resgatei estas memórias e fui questionando as minhas amigas sobre isto, percebi que de facto era importante falarmos sobre isto, falarmos sobre educação sexual, falarmos sobre sexualidade em qualquer altura, em qualquer idade, porque de facto são temas que têm impactos na nossa vida enquanto adultos também. É assustador contares isso, porque os professores podem ter um profundo impacto na vida dos seus alunos. E, em primeiro lugar, é estranho um professor de religião falar sobre sexologia, porque já vai ter uma tendência boa ou má, não sei. E depois imagina a cabeça da pessoa que já tinha perdido a virgindade e já tinha estado com mais de uma pessoa. A cabeça Por daquele exemplo, aluno, ou aluna. por exemplo. E também achei curioso, eu não me recordo do que aconteceu nem antes nem depois, portanto, lembro-me desta frase ter sido dita, não sei exatamente qual é que foi o seguimento do resto da aula, mas pergunto-me porque é que isso não foi também passado aos nossos alunos rapazes, não é? Porque só às Sim, mulheres, sim, sim. porque é que as mulheres, e isto é, é constante na nossa sociedade, quando falamos em sexualidade, a sexualidade feminina é vista como de uma forma muito diferente. Portanto, há um duplo padrão de julgamento na forma como nós pensamos, por exemplo, no número de parceiros sexuais de uma mulher e de um homem, não é? Portanto, isso acho que também tem um impacto muito grande. É uma mensagem. Sim. Quando eu disse às pessoas que me são próximas que ia ter alguém da sexologia no podcast, muitos associaram sexologia a sexo. Uhum. O que é sexologia, afinal de contas? Olha, de facto não é só sexo, isso é um erro comum, se calhar não vou chamar-lhe erro, vou dizer só uma interpretação, errada, vá, que é muito comum, porque a sexologia é definida como o estudo do comportamento sexual humano. E comportamento sexual remete à sexualidade. E sexualidade, enquanto conceito, significa muita coisa. Portanto, há imensas pequenas palavrinhas que definem sexualidade. Isto é um exercício que eu gosto muito de fazer também quando falo assim para grandes grupos, que é, se tivesses que definir sexualidade numa só palavra, que palavra utilizarias? E quantas mais pessoas diferentes tu tiveres, mais palavras diferentes vais ter também. Portanto, numa sala com 100 pessoas, tu tens 100 palavras que Uhum. definem sexualidade. E nós aqui falamos, obviamente, sobre sexo e sobre prazer sexual e sobre orgasmo e sobre desejo, enfim, mas também falamos sobre identidade, falamos sobre amor, afeto, consentimento, falamos muitas vezes também sobre coisas mais difíceis e duras, como dor, abuso, limites, enfim, portanto, existem várias dimensões, às vezes até sobre gravidez, sobre reprodução, sobre menopausa, enfim. Mas isto para dizer que sexualidade é também sobre quem nós somos e a forma como nós nos relacionamos acima de tudo, a forma como eu me apresento, a forma como eu me visto, a forma como eu caminho, a forma como eu interajo com os outros, as pessoas por quem eu me interesso, as pessoas que se interessam por mim, tudo isso faz parte da nossa sexualidade, que é uma dimensão que poderíamos até definir como energia, como uma espécie de uma energia que nós emanamos e que os outros emanam e que interage com aquela que nós emanamos e que às vezes faz um match que não tem que ser sexual nem romântico. A sexualidade também existe nas amizades, por exemplo, porque é uma dimensão, relacional, não é, uma amizade, Uhum. hum, e outras vezes não faz um match muito fácil, portanto é uma energia que existe à nossa volta e a sexologia é o estudo dessa mesma energia que depois interage com outros fatores da nossa vida e da psicologia também. E porquê é que tu achas que é relevante falarmos sobre sexologia? Olha, é muito relevante porque, a sexualidade existe desde que nós nascemos até nós morrermos. E nós temos muito esta ideia de que a sexualidade existe na idade adulta. Somos adultos e, portanto, já fazemos sexo, e como já fazemos sexo, já se pode falar sobre sexualidade. Mas a verdade é que uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos já está a viver sexualidade, porque lá está, é um ser humano e o ser humano emana esta energia e procura. A vivência desta sexualidade através de coisas que sejam ajustadas e adequadas àquela idade. Por exemplo, o afeto, o carinho, o amor, o Uhum. contacto, o abraço, o beijo, a maminha, por exemplo, em relação aos bebés. Portanto, é muito importante nós falarmos sobre isto, porque é desde pequeninos que nós
que se torce o pepino, não é? Como se costuma dizer. Hum. Desde pequeninos que nós começamos a fazer um entendimento da sexualidade enquanto dimensão tão importante da nossa vida, e a sexualidade impacta muito outras dimensões que são mais comumente conhecidas e importantes, como a saúde mental e a saúde física, e portanto, nós falarmos desde cedo sobre sexualidade vai, direta ou indiretamente, impactar a forma como nós nos sentimos em termos de saúde mental e mesmo em relação à nossa saúde física. Portanto, estamos em contacto com este tema, à partida também vamos ter uma melhor, um melhor estado de bem-estar geral com a vida. Interessante, não imaginas quantas perguntas eu tenho aqui para te fazer sobre isso. Mas antes de irmos a estas perguntas mais específicas, tu, para além de seres psicóloga, sexóloga, também és criadora de conteúdos. Uhum. Fala um bocadinho dos conteúdos que crias. Então, eu crio conteúdos sobre estes temas, sobre sexualidade, sobre relações, mais sobre relações. Sinto que é um tema que mais pessoas procuram, ainda que a sexualidade também seja um tema bastante procurado. Eu sinto que ainda há alguma resistência no nosso país em falar sobre o tema e em procurar sobre o tema e até em mostrar aos outros. E o Instagram, as redes sociais são bastante públicas e, portanto, sinto que há mais resistência em procurar sobre estes temas. Portanto, falo bastante mais sobre relações, mas sobre sexualidade também. Respondo a perguntas muito específicas dos meus seguidores, que é também um clássico e um sucesso, porque as pessoas têm muitas questões muito específicas sobre temas, não só relacionados com o sexo em si, portanto. Práticas sexuais, dificuldades do foro sexual, como dor sexual, ejaculação precoce, disfunção erétil, a diminuição do desejo, mas também questões sobre relacionamentos também, traições, hum, amor não correspondido, por exemplo. Portanto, há sempre assim muitas perguntas e muito conteúdo à volta destes temas para explorar e para trazer às pessoas. E para além do Instagram, o que é que tu tens? Tem um podcast. Exatamente. Era aí que tu querias chegar. Sim, tem um podcast que se chama A Vida Secreta dos Outros Casais. É um podcast onde eu falo sobre a vida secreta dos outros casais, porque acredito que a vida dos outros casais é a vida da nossa relação também, para quem está numa relação. Portanto, nós temos muito esta ideia de que os outros casais são melhores ou piores, depende, não é? Depende da perspectiva, mas há esta coisa do eles não se tão bem, eles fazem um match tão bonito e na minha relação as coisas não estão tão felizes. E eu gosto de pensar que as relações são como um teatro, por exemplo. Nós temos o palco e temos o backstage. Aquilo que acontece no palco é aquilo que nós mostramos para os outros, não é? Eu vou na rua e dou a mão e dou um beijinho, vou sair, vou fazer um double date com um casal amigo, ou vou sair com amigos, e eu estou ali a performar, não estou a performar coisas que não existam de facto, mas estou a fazer uma curadoria daquilo que eu quero mostrar aos outros. Em casa existe o backstage, não é? E o backstage é desarrumado, o backstage tem conflitos, o backstage tem discussões, tem pontos de discórdia e, portanto, este podcast serve também para trazer, abrir um bocadinho a cortina e mostrar que, de facto, a vida secreta dos outros casais é nada mais nada menos do que a nossa própria vida. Portanto, é um bocadinho disso que eu falo e gosto muito de o fazer também. Divirto-me imenso. Eu vou deixar os links e os arrobas, usernames das suas páginas na descrição. Depois vão lá ver, tá bem? Ok, agora fazendo algumas perguntas mais específicas, que não fui só eu que construí as perguntas, eu perguntei à minha pequenina comunidade. Ahm, para ti, o que é que caracteriza uma relação que é saudável e uma relação que não é? É uma pergunta bastante complexa porque não há duas relações iguais. As relações têm contornos muito diferentes. Depende imenso a forma como nós interagimos com os outros. As relações são dinâmicas, não é? E portanto, a forma como nós interagimos com os outros alteram por completo essa dinâmica. Portanto, a tua relação, olha, por exemplo, a tua relação com o teu pai não é igual à tua relação com a tua mãe. Ainda que tu sejas a mesma pessoa, não é? Eles são pessoas diferentes e, portanto, as relações são efetivamente diferentes. E, portanto, é muito difícil nós respondermos a essa questão de uma forma muito taxativa, não é? O que é que faz de uma relação saudável de uma relação tóxica? E também queria deixar aqui este disclaimer, porque acho que é importante, de que atualmente nós estamos a usar o termo tóxico de uma forma muito perigosa, porque usamos assim de uma forma Leviana. leviana, É. corriqueira, não é? A relação é tóxica, fizeste uma coisa e essa coisa tornou toda a tua relação tóxica. E eu gostava de fazer também, acho que é importante fazermos aqui uma distinção entre uma relação tóxica e um comportamento tóxico.
Porque comportamentos tóxicos nós todos temos e Uhum. nas relações então nós todos vamos eventualmente ter algum comportamento que seja tóxico e que não necessariamente vai tornar a nossa relação tóxica porque a relação é feita da forma como nós interagimos e da dinâmica que se cria e também a partir da interação da outra pessoa. Portanto, nós temos comportamentos tóxicos, às vezes cobramos quando não devíamos cobrar, às vezes falamos alto quando não devíamos falar alto, hum, desconfiamos quando não devíamos desconfiar. Portanto, existem imensos comportamentos que são efetivamente tóxicos e que nós vamos agir dessa forma e isso não tornar necessariamente a nossa relação tóxica. Agora, é obviamente importante nós percebermos que fatores é que distinguem o comportamento da relação tóxica. E aqui no caso, eu diria que é o padrão e a persistência desses mesmos Uhum. comportamentos. Portanto, se os comportamentos são os comportamentos que nós consideramos tóxicos, e aqui podemos falar sobre controle excessivo da outra pessoa, invasão da privacidade, hum, alguns tipos de violência, não é? Haver violência física, violência verbal, violência emocional, podemos também explorar um bocadinho melhor mais à frente. Portanto, todos estes comportamentos, se acontecem de uma forma persistente e dizem respeito a um padrão, portanto, se há um padrão naquela relação, então nós podemos estar perante uma relação que é efetivamente disfuncional, abusiva, tóxica. Uma relação saudável é aquela em que, apesar de poderem haver alguns comportamentos tóxicos pelo caminho, é uma relação que ainda assim e eu tinha um professor na faculdade que usava muito esta expressão que é, se nós colocarmos na balança os custos e os benefícios da relação, os benefícios são sempre mais pesados, portanto são sempre maiores. E portanto, se o balanço é positivo, se é uma relação onde há comunicação, isto é muito importante também dizer aos nossos ouvintes, uma relação onde nós podemos comunicar aquilo que nos incomoda, comunicar sobre o próprio comportamento que não foi tão ajustado, não foi tão saudável, comunicar sobre isso, comunicar que este comportamento nos magoou, comunicar sobre necessidades também, que necessidades é que precisam de ser correspondidas, que coisas é que são importantes para nós, se é uma relação onde há empatia, onde há realmente amor pelo outro, e aqui podemos falar de diferentes tipos de amor, não é? Amor romântico, amor companheiro, amor de amizade. Portanto, se estes pilares estão presentes, então à partida esses comportamentos não vão tornar-se um padrão. Se as pessoas conseguirem manter estes pilares, o respeito também, o compromisso com o outro, a vontade de fazer a outra pessoa feliz, à partida não se tornará um padrão. Tu falaste sobre a violência e muitas pessoas, quando pensam em violência nas relações, pensam imediatamente na violência física, mas não é necessariamente só a violência física que importa. Há outros Uhum. tipos de violência. Quais são? Certo? Não é só a violência física que importa, e às vezes há outros que magoam tanto ou mais. A violência emocional ou psicológica, aqui estamos a falar de, por exemplo, manipulação emocional, chantagem, o gaslighting, que agora também se fala muito e que é muito importante. Temos a violência sexual, como é óbvio, a violência financeira, portanto, se a vítima Uhum. depende da outra pessoa ou do seu abusador financeiramente, a coação financeira é sem dúvida um tipo de violência mais comum há uns aninhos atrás, mas ainda continua a acontecer. E temos também aqui outro tipo de violência que é pouco falado, que tem a ver com as questões sociais, ou seja, o isolamento social, para além da violência verbal, que me esqueci que também é importante, né? A verbal, e também a questão do isolamento social, não é? Este controle social que faz com que a vítima fique isolada da sua rede de suporte, das pessoas à sua volta e que de facto este sentimento de solidão é um tipo de violência muito importante de ser falado. E nas amizades? Eu sei que estou a fazer perguntas um bocado simples, mas como é que tu sabes que aquela pessoa é de facto um bom ou uma boa amiga? O que é que caracteriza uma boa amizade? Hum. Olha, sabes que eu essa pergunta é muito gira, porque eu não faço grande distinção entre relações amorosas das relações de amizade. E sei que as pessoas fazem, é como se houvessem 2 sacos, não é? Existe, as relações amorosas e as relações de amizade e não se cruzam nem se misturam. E eu acho que, de facto, deviam estar todas no mesmo saco. Uhum. Depois há nuances que obviamente fazem com que as relações sejam diferentes. Se estivermos a falar de uma relação monogâmica, certamente poderá haver aqui questões relacionadas com a sexualidade, né? Com o sexo propriamente dito, né? Pronto. Com os amigos não se faz sexo, né? Mas acho Não? que pode acontecer. Sim. Pode acontecer, de facto. Mas na sociedade monogâmica em que vivemos, à partida Sim. não acontece. A menos que seja um amigo colorido, mas isso também tem outros contornos, não é? Mas isto para dizer que não vejo grande distinção entre aquilo que eu não aceito numa relação Uhum.
porque é que haveria de aceitar numa amizade, ou vice-versa, aquilo que eu aceito numa amizade, porque haveria de não aceitar numa relação. E portanto, nós muitas vezes fazemos esta distinção de se calhar é uma pessoa que me cobra, é uma pessoa que não me respeita, é uma pessoa que me deixa insegura, que me faz sentir mal em relação a mim própria, que não contribui para o meu bem-estar emocional, é uma pessoa que não comunica, é uma pessoa que não me respeita, mas mesmo assim é minha amiga. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. Eu acho que é importante nós começarmos a tratar as nossas relações de formas semelhantes, não é? Aquilo que eu não aceito numa relação, eu não tenho que aceitar numa amizade. E de facto, as amizades são relações importantíssimas na nossa vida e eu não posso frisar mais isto, que é as relações amorosas são importantes sim, mas não tem que ser a coisa mais importante da nossa vida e nós muitas vezes também temos muito isto, esta ideia de hierarquia relacional, não é? De que primeiro está a minha relação amorosa e depois vem a melhor amiga e depois vem a Sim, outra que quase que é melhor amiga e depois vem os outros todos. E a verdade é que as relações não têm que acontecer desta forma e há amigos que são mesmo muito importantes e que se calhar até vêm em primeiro lugar na nossa lista de prioridades e está tudo certo em relação a isso. Não sei se respondi à tua pergunta, sim, porque sim. entretanto perdi-me. Estavas a falar e depois eu estava a viajar pela tua resposta anterior, e de facto é isso. Os comportamentos que são tóxicos ou que não são tão bons num namorado ou namorada também não queremos dos amigos, faz todo sentido. Exatamente. E isto faz-me pensar: é possível uma relação que tenho, cujos comportamentos da relação são tendencionalmente mais tóxicos, tornar-se numa relação que é saudável, considerando o dinamismo das relações que tu disseste? Eu considero que sim. Se eu dissesse que não, colocava em causa o meu trabalho. Porque a verdade é que, enquanto psicóloga e trabalhando com casais também, acredito muito na capacidade de mudança do ser humano e de autoconhecimento, e este autoconhecimento levar-nos a tornarmos pessoas melhores. Portanto, diria que é claro que quando uma relação é tóxica e nós agimos de forma tóxica como padrão, isso poderá vir de questões da nossa infância, questões relacionadas até com os nossos estilos de vinculação, que são a forma como nós nos vinculamos aos outros, que aprendemos com as nossas figuras de vinculação, os nossos pais, à partida. E, portanto, são coisas difíceis de mudar, mas ainda assim não impossíveis, e por isso é que fazemos terapia. Portanto, façam terapia, por amor de Deus. Mas isto, a terapia ajuda-nos a chegar a esse entendimento sobre nós e a mudar comportamentos e padrões. E, portanto, eu considero que se as duas pessoas têm vontade de fazer a relação funcionar e se há este entendimento de que, de facto, eu tenho esta tendência para a toxicidade, tenho tendência para ter determinados comportamentos que possam magoar o outro e transformar a dinâmica numa dinâmica pouco saudável, então eu tenho as ferramentas dentro de mim e com ajuda profissional, obviamente, de mudar, para mudar essa realidade. Agora, fazendo aqui outro disclaimer, é claro que, enquanto psicóloga, também não poderia deixar de frisar esta ideia de que muitas vezes vítimas, pessoas que estão em relações tóxicas, portanto, vítimas de parceiros tóxicos, têm muito este discurso dentro delas de ele vai mudar ou ela vai Uhum. mudar, as coisas vão ser diferentes, vou-lhe dar mais alguns anos e daqui a alguns anos vai, ou depois de casar vai ser diferente, depois de ter filhos vai ser diferente, depois não sei o quê. E também não me sentiria bem se desse esta resposta de que sim, as coisas podem melhorar, não deixando este disclaimer de que as coisas podem melhorar se efetivamente houver uma conversa, um entendimento e até uma ação para que isso possa acontecer. Portanto, e aqui a ação seria: vamos procurar ajuda, vamos conversar Exato. sobre isto. Não entrar neste discurso de, ok, se isto pode mudar, então vai acontecer comigo milagrosamente. Não vai acontecer contigo É preciso milagrosamente. trabalho. Precisamos de trabalhar sobre isto e se as pessoas estão em relações abusivas, estão em relações violentas, em relações tóxicas, precisam de procurar lugares que sejam mais seguros em prol do seu bem-estar também. E é possível, no teu processo terapêutico, chegares à conclusão de este casal não tem ponta que se lhe pegue? Completamente. Sim, sim, e acontece. E uma coisa que eu digo muito é que a terapia de casal também serve para terminar uma relação, se for o caso. Portanto, na terapia de casal, a terapeuta tem como principal objetivo defender aquela relação. Portanto, o objetivo da terapeuta é que a relação prospere e que seja saudável. Se não há condições para o fazer, isso é comunicado ao casal. Portanto, esta relação não tem condições para se tornar saudável, para vos fazer felizes e, portanto, temos que trabalhar um término e está tudo certo. Que mensagem é que tu gostarias de deixar a alguém que nos esteja a ouvir e que eventualmente esteja numa relação que não se sente feliz e que não consegue sair porque por múltiplas razões, porque tenta convencer-se continuamente que aquilo há de melhorar? O que é que tens a dizer à pessoa? Olha, há muitas coisas para dizer a esta pessoa. Diria, em primeiro lugar, que
comunique, que converse com pessoas à sua volta, que não guarde só para si aquilo que está a acontecer na sua relação, preferencialmente pessoas que vão ouvir sem julgamento, porque também depois acontece muito isto, né? Há muito este julgamento de vou já dizer para sair, e às vezes isso não é o mais útil. Seria importante, mas não é o mais Uhum. útil numa primeira instância. Portanto, conversem com pessoas que efetivamente vos vão ouvir sem julgamento. É muito importante que quando estamos numa relação tóxica, que a nossa rede de suporte esteja ativada e esteja presente. E quando falamos em rede de suporte, não significa. Porque depois também ouço muito isto: que é, a minha amiga está numa relação tóxica, eu já lhe disse duas, três, quatro vezes, ela não me quer ouvir, não quero mais ser amiga dela. Hum. Erro, não é? Porque a tua amiga precisa de ouvir 100, 200, 300 vezes e precisa que tu estejas lá no momento em que ela toma essa decisão. Portanto, se tu desapareceste só porque lhe disseste duas ou três vezes e ela não quis ouvir, ela não vai sair daquela relação porque ela não tem rede de suporte. Não é? E, portanto, procurar a rede de suporte, manter a rede de suporte por perto e pessoas que tenham amigos que estejam neste tipo de relações, utilizem este conselho também. E, obviamente, procurar ajuda, porque a terapia também nos ajuda a perceber porque é que eu fico aqui, porque é que eu não consigo sair, que razões é que eu encontro para estar numa relação que me faz sentir menos bem em relação a mim própria e em relação à minha vida, e com a ajuda de um profissional conseguir então pôr em prática aqui um plano de ação para terminar a relação. Achas que a autoestima é um pilar, é uma base para que as relações com os outros prosperem? Uhum, sem dúvida. Olha, vou-te dar um exemplo que costumo dar às vezes também, uma analogia, na verdade, que é a analogia do supermercado. Quando nós vamos ao supermercado com fome, e nós já ouvimos isto certamente, não vais ao supermercado com fome, porque se fores ao supermercado com fome vais fazer não só escolhas menos saudáveis para ti, portanto vais escolher alimentos que são ultraprocessados e portanto não são saudáveis, como também vais escolher alimentos que sejam, ao mesmo tempo, né, de absorção rápida. Portanto, aquilo que é chocolates, Batatas açúcares, fritas. batatas fritas, enfim. Portanto, coisas que vão ser rapidamente absorvidas pelo corpo, porque eu estou cheia de fome e é isso que eu vou procurar. E nas relações é exatamente a mesma coisa. Quando nós vamos ao supermercado com fome, ou seja, quando nós entramos numa relação porque estamos sedentos de aprovação, validação, afeto, quando não nos sentimos, e a autoestima é uma dimensão que tem dentro dela vários pilares também, como a autoimagem, autoconceito, amor próprio, autoconfiança, portanto, todos esses pilares que fazem parte da autoestima, quando eles estão hum, um bocadinho mais sensíveis, não é? Mais em baixo, mais diminuídos, a tendência é que eu entre em relações que sejam não só de absorção rápida, portanto, pessoas que me dão muito rapidamente aquilo que eu preciso, e que isso também pode ser problemático porque cria logo um desequilíbrio na relação, como também vou, portanto, fazer escolhas menos saudáveis, não é? Portanto, vou escolher pessoas que de facto me dão aquilo que eu preciso naquele momento, mas não de uma forma saudável, nem que vá sustentar a minha fome, com algumas aspas, a longo prazo, como por exemplo seria se eu comprasse um arrozinho ou uma massa, não é? Que se calhar ia manter ali a minha fome satisfeita durante mais algum tempo. E portanto, respondendo à tua pergunta, sem dúvida nenhuma que a autoestima tem um impacto gigante na forma como nós nos relacionamos, nas escolhas que nós fazemos para nós, em termos de relações, e nas dinâmicas que se criam, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu gosto de ti. Porque é isso, tu trazes comparações, analogias, metáforas que ajudam-nos a compreender as coisas de uma forma que é diferente, de uma forma mais fácil. Por isso, obrigada pela tua resposta. Obrigada. Agora mudando assim de tema e falando sobre os tabus que muitas pessoas têm em relação à sexualidade. E aqui tenho uma questão que é, em relação às pessoas LGBTQIA+, sentes que estas pessoas enfrentam desafios específicos nas suas relações? Uhum. Olha, eu para já adoro a palavra específicos, porque desafios específicos, porque todas as relações enfrentam desafios, eles são específicos ao grupo em que nos inserimos, por alguma razão, e não tem que ser só sobre a comunidade LGBT, temos também, por exemplo, a terceira idade, tem desafios específicos, as pessoas com deficiência têm desafios específicos, enfim, pessoas negras têm desafios específicos. Mas respondendo à tua pergunta, as pessoas LGBTQIA+, enfrentam desafios que, à partida, começam antes da relação existir. Portanto, ainda antes de eu ter uma relação com uma pessoa do mesmo género, eu já estou a enfrentar desafios relacionados com a minha sexualidade, lembrando o que falamos no início, de que a sexualidade é sobre a identidade e é sobre a forma como nós nos relacionamos e é sobre a forma como nós nos identificamos acima de tudo e nos apresentamos ao mundo.
E, portanto, são relações que enfrentam aqui alguns desafios relacionados com, por exemplo, visibilidade. Portanto, não tenho à minha volta muitas referências, agora cada vez mais, mas em meios mais pequenos, principalmente, muitas referências de outros casais LGBTQIA+. Não tenho à minha volta, muitas vezes, o apoio familiar, portanto, a questão da rejeição familiar, da rejeição social, é um desafio bastante grande para casais LGBT que sentem que, de alguma forma, não só estão a lutar contra o mundo, como também contra a nossa bolha mais especial, né, a nossa família e os nossos amigos. E depois, claro, temos desafios relacionados com a própria educação sexual que nós tivemos. E aqui gostava de introduzir um tema que é a homofobia internalizada. Muitas vezes, por muito que nós tenhamos feito um processo de coming out, de contei aos meus pais, contei aos meus amigos, acima de tudo, também falei comigo próprio sobre isto e estou confiante e tranquilo com a minha orientação sexual, falando aqui na orientação sexual especificamente, ainda assim há determinadas coisas que vão acontecendo dentro de mim que estão alocadas a uma educação sexual muito específica que eu tive ao longo da minha vida e que foi extremamente heteronormativa, né? Que me ensinou coisas, se calhar muitas vezes castradoras, no que diz respeito à comunidade LGBT, e que agora tem impacto profundo na relação que agora estabeleço com uma pessoa do mesmo género. E portanto, nós precisamos de, obviamente, quando fazemos uma intervenção com, por exemplo, com um casal LGBT, terem atenção a todos estes fatores e mesmo até em terapia individual ter atenção a estes fatores. Porque às vezes são pessoas super desconstruídas numa primeira instância, mas Uhum. quando tu vais ver lá no fundo, há ali qualquer coisa que as trava e que muitas vezes tem a ver com estes ensinamentos e com a infância e com tudo que foram aprendendo. Sim, isso é super interessante. Faz-me pensar em várias relações e amigos e amigas que eu tenho e que de facto toda a gente tem preconceitos, Uhum, não é? Ahm, mas é isso, às vezes temos preconceitos que contra nós mesmos, uhum. por assim dizer, ou que nos oprimem de certa forma. E é interessante fazer desconstruir esses pensamentos. Eu ouço muitas pessoas a dizerem coisas do género. Alguém estar com outra pessoa do mesmo sexo não faz sentido, é antinatura. Ainda existe isto. Que resposta é que damos a esta pessoa? Olha, eu acho que depende do dia. Há dias em Pois, que e da não merece pessoa? resposta e da pessoa. Há outros dias em que estamos mais abertos a conversar. Regra geral, tenho esta abertura para conversar. É interessante, há vários argumentos que são usados, essa questão do antinatura, é interessante pensar do que é de facto natura, o que é que isso significa, não é? Vamos falar sobre natureza, é isso que estamos a falar, então vamos falar um bocadinho sobre isso e perceber que de facto o ser humano não é a única pessoa, a única espécie que se apaixona ou que se relaciona sexualmente com pessoas do mesmo género, do mesmo sexo. Há um outro argumento que eu também gosto muito de desconstruir, que é esta ideia de que há pessoas que dizem eu não aceito, né? Eu não aceito que duas pessoas possam casar, ou possam adotar, ou possam estar juntas por serem do mesmo género. E eu gosto muito de debater esta ideia da aceitação. E eu responderia sobre isso, que é a nossa orientação sexual, a nossa identidade, quem nós somos, não está disponível para aceitação. Ninguém tem o poder de te aceitar ou não te aceitar. Quem tem que te aceitar és tu e, portanto, todas as outras pessoas da tua vida não têm o poder de te aceitar ou rejeitar, porque tu não estás. Lá está, não estás na prateleira nem disponível para essa aceitação. Isto é uma coisa que eu gosto muito de desconstruir com os meus clientes, porque de facto há uma certa libertação neste entendimento. Portanto, o que eu responderia era isso: era que talvez a orientação sexual dos outros não seja, tema de aceitação da tua parte, não é, It's no not your caso. business. It's not your business, exatamente. E portanto, esta lógica de que quando nós falamos em amor, nós temos que falar em amor. Não podemos estar a falar de amor com ódio. Não combina. Portanto, estamos a falar em amor e no amor que temos, no amor de uma relação, entre pessoas LGBTQIA+, o amor, por exemplo, o amor não monogâmico, enfim, os vários tipos de amor não mistura, o ódio não mistura. E portanto seria isso que eu responderia. E em relação à monogamia, Uhum, aprendemos que um homem fica com uma mulher, têm filhos e são felizes para sempre. uhum. Mas, em primeiro lugar, um homem não tem que ficar com uma mulher, nem tem que ficar com ninguém. E não tem que ficar só com uma pessoa, pode ficar com mais que uma pessoa. Isto Exato. é poligamia. O que é que tens a dizer sobre este assunto que para muita gente é um bocadinho esquisito?
Olha, é sem dúvida um tema que está em crescimento agora. Portanto, a não monogamia eh, sempre existiu, é um modelo relacional e nós precisamos de pensar sobre a não monogamia como modelo relacional, porque de facto, quando nós falamos em modelo. Se a não monogamia é um modelo relacional, a monogamia também é, não é? E é o único modelo que nos foi apresentado e, portanto, é o único que nós achamos que é o suposto e que é o normal, usando aqui algumas aspas, que não tem que ser, na verdade. E, portanto, o que eu penso sobre isso é que, enquanto seres humanos, e há muita discussão sobre isto de os seres humanos são não monogâmicos por natureza, são monogâmicos, isto é uma coisa, é uma regra que nós aprendemos, não é? A verdade é que não há grande entendimento sobre isto e também não vou estar aqui a dizer se o ser humano é ou não é não monogâmico, mas a verdade é que há relações não monogâmicas que duram uma vida inteira e há várias relações monogâmicas que vão terminando e começando, não é? Portanto, Uhum. há pessoas que são não monogâmicas que se envolveram com aquela pessoa e ficaram com ela, e há outras que tiveram várias não monogâmicas, né? E portanto, isto para dizer que é um modelo relacional que nos ensina muito sobre relações. Nós podemos aprender imenso com a não monogamia, porque ensina sobre comunicação acima de tudo, são relações onde precisa de haver muita comunicação, ensina-nos sobre consentimento, ensina-nos sobre limites, ensina-nos a desconstruir também esta questão da hierarquia relacional, não é? Do que é que vem primeiro e quem é que tem que ocupar o primeiro lugar no meu coração. Ensina-nos também sobre a escada relacional, que é esta lógica de primeiro namoramos, depois vamos casar, depois vamos ter filhos, depois vamos não sei o quê. Portanto, a não monogamia também nos ensina coisas muito importantes sobre isso e eu acredito que cada vez mais as pessoas são livres para viver a relação que lhes faz sentido e o modelo relacional que lhes faz sentido. E acho que há muitas pessoas que descobrindo a não monogamia se descobrem mais felizes também, que é eu agora posso realmente ser livre e viver as relações da forma que me faz sentido, sem sentir este peso da culpa, da responsabilidade, que muitas vezes a monogamia traz. E portanto, acho que é importante falarmos sobre isto. Se bem que eu penso em relações poligâmicas e é uma responsabilidade, eu acho que ainda é maior, por teres de estar a lidar com mais que uma pessoa, não é? Hum, para mim, confesso que tenho algum, se calhar preconceito, porque é isso, também nunca tive a oportunidade de conhecer muitas relações poligâmicas e eu tento meter-me nessa posição e penso, ai, caramba, já que uma pessoa às vezes é desafiante, quanto mais com duas ou três. Mas sim, há que respeitar acima de tudo, e as relações são dinâmicas e específicas. E o que Exatamente. importa é sermos felizes e respeitarmos-nos, portanto, é isso. Há outra questão que tenho aqui para te fazer e também está no universo dos tabus, que tem a ver com mudanças políticas, sociais nos últimos tempos, nomeadamente a introdução da tecnologia. O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, ai, há muita coisa a dizer sobre a tecnologia, porque, enfim, maldição ou bênção, não é? A verdade é que a tecnologia, e relacionando com a sexualidade, né, acho que a questão também é essa, sexualidade e relações. A verdade é que a tecnologia pode trazer-nos coisas muito positivas. hum, Nas relações permite-nos estar mais próximos, permite-nos ver pessoas que já não vemos há muito tempo e que vemos através de uma videochamada. Isso é muito positivo para as nossas relações. É claro que não substitui o contacto humano real, cara a cara, frente a frente, mas ainda assim, a tecnologia permite-nos, olha, até fazer terapia online, por exemplo. Uhum. Portanto, permite-nos, obviamente, aqui coisas bastante positivas em relação às nossas relações. Na sexualidade também, portanto, temos os brinquedos sexuais, que já existiam antes de existir tecnologia, para que A fique aqui sério? registado, sim. Existiam, à manivela, alguns de madeira, outros de outros materiais, Que portanto existiam já há engraçado. muito tempo. Mas o grande boom dos brinquedos sexuais obviamente surge com a tecnologia e com as vibrações, tecnológicas, né. E portanto, isso também foi um ponto muito positivo para a vivência da sexualidade, em especial para a vivência sexual das mulheres, que agora têm ferramentas e até os brinquedos sexuais vêm trazer mais autoconhecimento relacionado com o clitóris, o prazer, os orgasmos, essas coisas todas. Ao mesmo tempo, a tecnologia também avança no sentido em que nos afasta de coisas que também são bastante importantes. E aqui, falando mais especificamente, por exemplo, sobre o uso da pornografia, portanto, podemos considerar que a pornografia de alguma forma se relaciona com a tecnologia, porque
enfim, Claro. o teatro existe e as encenações existem desde sempre, mas é a tecnologia que nos traz a pornografia aos nossos ecrãs e, portanto, a pornografia, ainda que possa trazer coisas bastante positivas às relações também, não só às relações de casal, mas também à nossa relação connosco, através da masturbação. A masturbação é uma dimensão também muito importante da sexualidade e que deve ser preservada, mesmo estando numa relação. Já sei que isto pode ser controverso, mas é muito importante. Ainda assim, o uso da pornografia, se for recorrente, se acontecer de uma forma muito. Portanto, muito recorrente, passa a redundância. Ou seja, se eu preciso de um estímulo cada vez maior, cada vez mais intenso para, por exemplo, uma prática masturbatória e se recorre à pornografia para esse escalar do estímulo, pode acontecer disso ter um impacto negativo nas minhas relações sexuais com uma pessoa real. E, portanto, aqui ficamos neste limbo de é importante haver um equilíbrio da forma como nós usamos a tecnologia, da forma como nós doseamos as tecnologias no que diz respeito às nossas relações e, obviamente, também à nossa sexualidade. Depois há aqui uma outra dimensão, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial traz-nos coisas muito importantes, responde a questões muito importantes também, mas não pode, e este é o meu posicionamento, não pode substituir aquilo que é humano, e aquilo que é humano são as nossas emoções. E a sexualidade é uma dimensão do sentir. É uma dimensão do ser, do estar e do sentir, não é uma dimensão que seja passível de nos ser trazida através da inteligência artificial. A inteligência artificial é para eu saber de onde é que veio o primeiro brinquedo sexual do mundo, para eu saber como se faz um bacalhau com natas, para eu saber, sei lá, traduzir um texto do português para o espanhol. Não é para eu questionar sobre sexualidade, até porque se nós pensarmos, a inteligência artificial foi treinada por seres humanos, e se foi treinada por seres humanos, à partida, ela própria contém interpretações erradas sobre a própria sexualidade que vêm dos seres humanos que a treinaram. E aqui falamos sobre desigualdades de género, os papéis, este guião que nós assumimos de papéis na sexualidade, no sexo. Enfim, olha, questões relacionadas com a comunidade LGBT também, com a não monogamia. Portanto, tudo isso, a inteligência artificial, tendo sido treinada pelo ser humano, a partida também já vem com estas nuances e com estes padrões de julgamento enviesados. Portanto, temos de ter alguma cautela da forma como nós utilizamos a inteligência artificial. Preocupa-me particularmente que as pessoas estejam a questionar a inteligência artificial, principalmente os nossos jovens e adolescentes, sobre questões de educação sexual, coisas importantes relacionadas com a prática sexual ou com a sexualidade. Preocupa-me que as pessoas façam terapia, com muitas aspas, porque não é Uhum. terapia, com a inteligência artificial. Não faz sentido, porque a inteligência artificial não é uma pessoa real com emoções que consegue empatizar com aquela emoção da mesma forma e com aquela experiência, não é? Que estamos a partilhar da mesma forma que uma pessoa de carne e osso. Portanto, olha, não sei se respondi à tua questão. Sim, sim. Eu só consigo pensar no quão assustador é. Eu não sei se isto é verdade, mas pessoas que casam com uma personagem criada no ChatGPT ou o suicídio que é praticado e depois vais a ver que a pessoa teve a ter conversas com o ChatGPT. É muito, muito Saiu assustador. uma notícia agora recentemente sobre isso, Sim. sobre um rapaz nos Estados Unidos, e é interessante porque a inteligência artificial vai sempre responder-te de forma a te agradar. Tu podes insultar, tu podes zangar-te com o teu chat GPT, que ele vai sempre ser simpático, vai sempre Uhum. ser cordial e vai sempre fazer o que puder para te agradar, a menos que tenhas todo um outro universo de chat GPT que também agora existem do chat GPT rude. Mas não sendo, é óbvio que eu estando a passar por uma situação difícil na minha vida, e o caso desse rapaz foi exatamente isto que aconteceu, portanto, às páginas tantas, o chat GPT estava a ajudá-lo a preparar o seu Ai, credo. próprio. Pronto. E portanto, é isso. Acho que não podemos usar o chat GPT para aquilo que é da emoção e do ser humano, E é por isso que a educação é fulcral sem dúvida. para termos mais conhecimento e ferramentas sobre estes assuntos. E falando sobre educação, o que é que tens a dizer sobre as mudanças implementadas pelo anterior governo na disciplina de cidadania, em específico sobre o tema sexualidade? Enfim, para quem não sabe, só dizer aqui que foram retirados alguns temas importantíssimos dos conteúdos programáticos, nomeadamente saúde sexual reprodutiva, igualdade de género, orientação sexual, identidade de género, e portanto eu acho que é uma desgraça
Acho que são temas que são importantíssimos também pelo que já falamos no início deste episódio. Aquilo que a Organização Mundial da Saúde defende é que aquilo que é eficaz para nós prevenirmos aquilo que nós queremos prevenir, que é nós queremos prevenir que os jovens tenham comportamentos sexuais de risco, que coloquem em risco a sua própria saúde ou até a sua vida, portanto, aqui no caso, através de uma infecção sexualmente transmissível, através de uma gravidez indesejada. Portanto, nós queremos prevenir que a sexualidade em faixas etárias mais jovens seja catastrófica neste sentido, não é? Portanto, queremos que aconteça de uma forma muito saudável, muito leve, muito tranquila e feliz para esses mesmos jovens. E, portanto, aquilo que a Organização Mundial da Saúde defende é que com uma educação sexual consciente, aquilo que chama de consciente, é a forma mais eficaz para nós conseguirmos esse mesmo efeito. E o que é uma educação sexual consciente? É uma educação sexual onde nós conversamos sobre o tema, onde nós trazemos o tema para cima da mesa, trazemos à consciência dos jovens aquilo que existe, falamos não só sobre ISTs e gravidez indesejada, falamos sobre outras coisas importantes também. Prazer, consentimento, afetos, violência no namoro, limites, orgasmos, práticas sexuais diferentes. Falamos sobre essas coisas todas que são importantes porque trazer à consciência, ao contrário do que as pessoas pensam, e quero deixar esta nota bem clara, as pessoas acham que falar sobre os temas torna-os mais evidentes aos olhos dos jovens e faz com que os jovens queiram mais rapidamente ter relações sexuais, o que não é verdade. Satisfazer a curiosidade, trazer à consciência estes temas, está comprovado cientificamente de que atrasa a primeira relação sexual. Os jovens estão satisfeitos em termos de curiosidade, têm todas as informações que precisam. Se querem iniciar a sua vida sexual, iniciam de uma forma muito mais segura, até através dos métodos contraceptivos, etc. E se não querem, deixam o tempo passar para que aconteça mais tarde. O que estas medidas vêm trazer é uma educação sexual que vai contra tudo isto que estamos aqui a falar, que é uma educação sexual que assenta no proibicionismo, que é nós não falamos sobre isto, nós não damos a conhecer, não falamos sobre afetos, não falamos sobre identidade de género, nós não falamos sobre orientação sexual, nós não falamos sobre conceito, nós não falamos sobre nada. E quando nós não falamos sobre nada, nós transformamos um assunto num tabu, e quando um assunto é um tabu, muito mais facilmente estes comportamentos de risco vão acontecer, não só porque os jovens têm mais curiosidade sobre o tema, como o conhecimento que têm vem de lugares que são muito perigosos, que é a pornografia, são conteúdos para adultos, que têm um entendimento sobre sexualidade que que os adolescentes não têm, e portanto vão recorrer a estes conteúdos para aprender sobre o tema, não estão a aprender sobre o tema porque a pornografia não é educação sexual, é uma prática encenada, serve para entretenimento adulto. E vai ser uma desgraça, porque de repente vamos voltar 50 ou 100 anos atrás, e vai ser muito difícil para as comunidades como a comunidade LGBT, para as pessoas com deficiência, para muitos grupos minoritários, vai ser muito difícil obter informação sobre isto. Nas escolas, eu espero estar errada, mas acho que vai ser também duro, para pessoas que queiram fazer o seu coming out, por exemplo, porque não Uhum. há informação dos pares, dos colegas relacionados com estes temas, que estava a acontecer e que agora já não acontece, ou que não irá acontecer. Portanto, acho que vai ser duro. Esperemos que não. Pois, também não estou tão Não positiva estamos muito assim. positivas. E para aquelas pessoas que dizem: Ah, não, mas esses assuntos têm de ser falados na família, ou pessoas que dizem: Ah, se estamos a falar sobre homossexualidade, bissexualidade, pessoas trans, a jovens, estamos a ensinar-lhes a ser assim. O que dizer a essas pessoas? É um clássico esse argumento. Eu acho que o contra-argumento é das formas mais eficazes de desconstruir. Portanto, se nós assumirmos que alguém se vai tornar gay, lésbica, trans, enfim, o que quer que seja, porque ouviu na escola que isso existe, né? Estão redondamente enganados, até porque nós passamos a vida toda a ouvir o contrário. Né? Portanto, pegando nessa lógica, não existiriam pessoas gay, não existiriam pessoas lésbicas, não existiriam pessoas trans, não existiria a comunidade LGBTQIA+, porque nós fomos socializados numa sociedade extremamente heterocis normativa. E, portanto, não existiriam pessoas LGBT. Esse argumento não faz sentido. Uma pessoa não se torna LGBTQIA+, porque ouviu alguém falar sobre XYZ.
É, obviamente, importantíssimo que os nossos adolescentes, os nossos jovens e até muitos adultos ouçam sobre este tema, porque aquilo que conversar sobre o tema traz é identificação àquilo que já existe. Ninguém se torna porque ouviu. As pessoas identificam-se com aquilo que já dão um nome àquilo que já existe dentro delas e muitas vezes até ao sofrimento, à confusão, à dissonância cognitiva que existe dentro das suas mentes. E portanto, esse argumento não faz sentido. Acho que era isso que eu diria. E para finalizar, pergunta derradeira. Não é tarde nem é cedo para quê? Olha, para nada, mas, falando aqui nestes temas que tivemos aqui a explorar, não é tarde nem é cedo para falar sobre sexualidade e penso que já deixei esse ponto também aqui claro, que é, precisamos de falar sobre sexualidade em todas as faixas etárias, com crianças, de 3 anos, de 4 anos, de 6, de 10, de 16, de 20, de 30. Nós precisamos, não é tarde nem é cedo para falar sobre estes temas, nós precisamos obviamente de ajustar aquilo que nós comunicamos e a forma como comunicamos à faixa etária em questão, mas não é tarde nem é cedo para falar sobre isto. Obrigada. Obrigada. Yeah!